boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que estão circulando nos corredores do poder. Delatores da Odebrecht começaram a ser ouvidos no processo no Tribunal Superior Eleitoral, que trata de investigações sobre a chapa Dilma Temer. O Brasil tem até o dia 31 de março para enviar informações à OEA sobre o sistema carcerário brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Olha, a gente estava nos últimos dias, vocês não tiveram aí o noticiário do nosso jornal nos corredores do poder, mas a nossa equipe inteira estava trabalhando, estava circulando também pelos corredores da folia, mas hoje a gente está aqui de volta para trazer informações que envolvem aí essas notícias dos corredores do poder e em algumas situações também os corredores carnavalescos. E a gente abre o jornal hoje justamente falando sobre a situação lá no Rio de Janeiro, porque como você sabe, 2 acidentes com carros alegóricos terminaram gerando aí um problema, deixaram pessoas feridas no Rio de Janeiro e isso gerou toda uma discussão de se o governo do Rio vai anunciar, vai adotar novas medidas de segurança, vai fazer algum tipo de revisão. Então, abriu toda essa discussão em termos de poder sobre o que fazer para evitar que outros acidentes como esses, os 2 ocorridos nos desfiles do Sambódromo. E aí, a gente pergunta também como está a investigação disso, para saber o que vai apontar e aí contribuir com as autoridades sobre as decisões que serão tomadas daqui para frente. Quem tem informações para a gente é Jéssica Gonçalves, diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Tem novidade sim, a Polícia Civil fez hoje a reconstituição do acidente com o carro alegórico da Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo, que deixou 20 pessoas feridas no último domingo. Integrantes da escola e da Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba, participaram da reconstituição. Os peritos avaliaram o eixo do carro alegórico, que foi separado e examinado. O motorista da alegoria, Francisco de Assis Lopes, se posicionou na cabine e refez o caminho no trecho exato do acidente. Lopes não quis se pronunciar sobre as causas desse acidente, mas voltou a pedir desculpas às vítimas. Segundo a Polícia Civil, ainda não é possível tirar qualquer conclusão sobre o acidente. Isso porque é preciso esperar o relatório da perícia, que deve ser entregue em até 10 dias. A corporação também informou que 3 pessoas já prestaram depoimento e que a partir de amanhã novas testemunhas serão ouvidas. A alegoria da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti estava no setor 1 da Marquês de Sapucaí, a área onde o desfile começa, quando tudo aconteceu. Das 20 pessoas feridas, 3 continuam hospitalizadas. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves, que volta daqui a pouquinho com a gente com outras informações. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, hoje é aniversário, 452 anos. Teve festa e nessa festa o prefeito Marcelo Crivella compareceu e se explicou, inclusive, sobre a ausência dele no carnaval deste ano, ausência que gerou muita polêmica. Mas quem tem as informações pra gente é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, e você deve estar pensando onde é esse corredor que a gente está hoje. O nosso corredor é a redação aqui da EBC. Portanto, os nossos corredores, nos corredores da notícia. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. É a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, completa hoje 452 anos e um concerto foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura no monumento em homenagem ao fundador da cidade, Estácio de Sá, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul. E o prefeito Marcelo Crivella apareceu para comemorar o aniversário da cidade. Crivella não compareceu a nenhum evento durante o carnaval, inclusive não fez a tradicional entrega das chaves da cidade ao Rei Momo na última sexta-feira. Essa entrega das chaves é considerada a abertura oficial do Carnaval Carioca. Hoje, durante as comemorações do aniversário da capital fluminense, o prefeito disse que a agenda dele não é a agenda da imprensa e que ninguém deve ser obrigado a participar de algum evento. Vamos ouvir Marcelo Crivella sobre a ausência dele nos eventos do Carnaval. Nós estamos tratando de um assunto que já está superado. Eu acho que no Rio de Janeiro nós temos cada um que respeitar as pessoas.
cada um no Rio de Janeiro não deve ser obrigado a fazer nada. Você acha que essa... Eu acho o seguinte, eu acho que tem uma agenda do prefeito que deve ser cumprida, que nem necessariamente é a agenda da imprensa. E é isso que nós temos que fazer. A tradição não é importante. Bom, e falando em carnaval, os aeroportos da Infraero tiveram movimentação tranquila nessa quarta-feira de cinzas pela manhã, no momento em que os foliões voltam para casa, né? Entre os principais terminais de cidades onde o carnaval provoca muita movimentação, o de Salvador é o que apresenta melhor desempenho. Dos 41 voos programados, todos saíram no horário. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, dos 104 voos programados até o meio-dia de hoje, 102 saíram no horário, que dá aí 98%, e 2 saíram atrasados. Não houve cancelamentos no terminal. No Recife, dos 35 voos programados para o mesmo período, 30 saíram no horário e 3 foram cancelados, além de ocorrer 2 atrasos. E no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, dos 60 voos programados até o meio-dia de hoje, 58 saíram no horário e 2 foram cancelados. Não houve atrasos no Rio. A previsão é de que até o dia 6 de março, a Agência Nacional de Aviação Civil intensifique as atividades com foco na fiscalização da prestação de informações e de assistência aos passageiros pelas companhias aéreas. Os aeroportos de Brasília, Guarulhos e do Galeão terão reforço de fiscalização 24 horas. Os demais terão aumento da cobertura de inspetores nos dias de horário de maior movimento. Rosiane. Olha, certamente muito desse movimento, né, Mariana? É justamente muita gente voltando para Brasília, porque Brasília continua bem esvaziada. A esplanada dos ministérios hoje ainda bem vazia, apesar do retorno aos poucos ao trabalho. E a repórter da TV Brasil, Larissa Graciano, ela foi conferir como é que foi essa volta ao trabalho hoje. Vamos ver o que Larissa nos conta. E o bloco político deve dar uma esticadinha nesse feriado de carnaval. No Congresso Nacional não há previsão de sessão plenária, de ordem do dia, nem na Câmara, nem no Senado. Na Câmara dos Deputados até tem uma agenda prevista para amanhã, quinta-feira, uma sessão de debates e um seminário. Já no Senado Federal não tem agenda nem hoje, quarta-feira de cinzas, nem quinta-feira e nem sexta. O Congresso Nacional deve voltar aos trabalhos somente na próxima semana, na terça-feira, dia 7. E volta com pautas quentes, viu? Ainda a discussão da reforma da Previdência e também a reforma trabalhista. Já o STF, Supremo Tribunal Federal, retomou as atividades hoje, das 2 até as 7 da noite. E amanhã já tem pauta no plenário. Já o Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer, retornou de viagem de Salvador do feriado de carnaval, já está aqui em Brasília, mas não tem agenda pública para hoje. Olhei também as agendas dos ministros, não tem também nenhum compromisso público para hoje. E a Larissa animadíssima aí nessa volta aos trabalhos e a gente muito animado também com a Larissa participando hoje nos Corredores do Poder. Obrigada, Larissa. Olha, como ela falou, o presidente Michel Temer já retornou aqui para Brasília, voltou ontem no final da tarde. Ele e a família passaram o período de carnaval aí na base em Aratu, na Bahia, portanto descansando, e nesse retorno não havia agenda oficial hoje para o presidente Michel Temer, né? Não foi divulgada uma agenda oficial. No entanto, nos próximos dias, o presidente vai estar diretamente envolvido ali na articulação política do governo, porque há várias audiências no Congresso Nacional, um debate intenso sobre as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. E a gente sabe que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, está de licença médica. E a Casa Civil criou um grupo de trabalho interministerial para discutir aí a situação da aposentadoria dos militares. Então, esse grupo de trabalho vai ter um período de 120 dias para estudar como que fica aí a previsão de gasto futuro, tanto com os militares da reserva, como com essa questão das aposentadorias. E isso vai exigir mais diretamente um envolvimento do presidente Michel Temer nestas conversas com a base aliada no Congresso Nacional. A gente lembra que na última semana Temer já havia feito uma mudança ali em termos de liderança no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, justamente para avançar nessas negociações em relação às reformas. E aí,
nesses dias, com essa licença médica de Eliseu Padilha, o presidente também vai ter que estar mais diretamente envolvido com esta articulação. A gente volta a conversar aqui com Mariana Jungmann, que está trazendo hoje as informações da Agência Brasil. Vocês estão sentindo falta de Carolina Pimentel, provavelmente a nossa editora da Agência Brasil. Carolina Pimentel está aproveitando aí um período de recesso muito bem merecido para Carolina, para descansar um pouquinho agora nesse carnaval. Então, Mariana Jungmann está aqui hoje participando justamente com as informações da Agência Brasil. E tem aí as informações sobre esse período, né, Mariana, para o Brasil prestar esclarecimentos sobre essa situação carcerária no país. A gente que lembra que neste início de ano, em janeiro, houve aquela série de ataques e teve matança mesmo em presídios brasileiros. É o velho caos do sistema penitenciário brasileiro, né, Rosiane? Dessa vez provocou mais um questionamento da Organização dos Estados Americanos ao governo brasileiro. A organização internacional encaminhou uma resolução ao Brasil na semana passada com 52 questões sobre o sistema prisional e socioeducativo brasileiro. Elas serão respondidas pelo Ministério da Justiça, que tem prazo até o dia 31 de março. A cobrança do organismo foi feita após uma análise sobre a quantidade de registros de violações de direitos e pede ao Estado brasileiro explicações e soluções para a violência e a superpopulação carcerária no Complexo Penitenciário de Curado, em Pernambuco, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, e na Unidade de Internação Socioeducativa, no Espírito Santo. Esses 4 casos estão em discussão na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Para os membros do tribunal, trata-se de indício de um problema estrutural de âmbito nacional no sistema penitenciário. A resolução da OEA foi comunicada também às entidades de direitos humanos peticionárias das denúncias originais. A Corte informou ainda que vai enviar uma delegação ao Brasil para avaliar a situação dos presídios. Os resultados da visita serão levados à audiência pública, que vai ocorrer em maio na sede do órgão, na Costa Rica, viu, Rosiane? Obrigada, Mariana Jungmann. E olha, agora a gente já está quase encerrando esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho vocês vão conferir informações com a gente, especificamente sobre os depoimentos, né? Eu falei no início do programa que tem depoimento dos delatores da Odebrecht lá naquele processo referente à chapa Dilma Temer, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos encerrar esse primeiro bloco. No próximo bloco você confere isso. Mas vamos encerrar esse primeiro bloco um pouquinho do clima do carnaval. O nosso coordenador de imagens, Marcelo Casal, selecionou algumas das fotos, já que a equipe da Agência Brasil estava lá nos corredores da Folia registrando os melhores momentos. E Tiago Bittencourt, nosso produtor, também selecionou essas fotos e narra para vocês esses momentos. Vamos acompanhar. Carnavalescos comemoram na quadra do Acadêmicos do Tatuapé o título de campeã da escola no Carnaval Paulista. A foto é de Rovena Rosa. No Rio de Janeiro, Fernando Frazão registrou as alegorias do desfile da Escola Paraíso do Tuiuti, a primeira escola a desfilar no grupo especial neste ano. Ele também fotografou a estrutura do carro alegórico da Unidos da Tijuca, que quebrou deixando feridos. Olha, aí daqui a pouquinho, portanto, você confere outras informações com a gente a respeito deste depoimento sobre a chapa Dilma Temer e também informações sobre economia. Já começou a preparar aí a declaração do imposto de renda? Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que estão circulando nos corredores do poder. A gente fala agora a respeito do depoimento do empreiteiro Marcelo Odebrecht, que fala lá em Curitiba a respeito daquela investigação sobre a chapa Dilma Temer. Quem tem as informações pra gente aqui ao meu lado é Mariana Jungmann, um depoimento extenso aí, né, Mariana? Que continua, viu, Rosiane? Já dura cerca de 3 horas o depoimento do empresário Marcelo Odebrecht ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin, em Curitiba, onde o empresário está preso. Marcelo Odebrecht é testemunha no processo movido pelo PSDB contra
contra a chapa Dilma Temer, que foi vencedora das eleições presidenciais de 2014. No processo, o partido que foi derrotado em segundo turno acusa a chapa vencedora de abuso de poder econômico. Sigiloso, o depoimento ocorre a portas fechadas na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Na sala cedida pelo tribunal permanecem apenas o ministro, alguns auxiliares, o empresário e seus advogados. Marcelo Odebrecht chegou ao prédio escoltado por policiais federais cerca de meia hora antes do horário previsto para o início da oitiva, que era às 14h30. Para evitar o assédio de jornalistas e curiosos que se aglomeram diante da sede do tribunal, o comboio entrou pela garagem. Condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por participação no esquema investigado pela Operação Lava Jato e réu em outras ações penais, o ex-presidente da construtora Odebrecht está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde junho de 2015. O ministro Herman Benjamin deverá questioná-lo sobre as contribuições financeiras da empreiteira para a última campanha presidencial. Olha, Mariana, e lá na Argentina, o caso Odebrecht tem gerado aí uma pressão para que haja uma nova lei sobre corrupção lá naquele país. Isso porque, em relação à nova legislação, essa pressão que é feita é para que seja possível formar aí acordos, como tem ocorrido no Brasil, acordos de delação, acordos também para que as empresas possam continuar assinando contratos com o governo. E isso porque lá a Odebrecht confessou, admitiu ter pago propina a algumas empresas, fala assim, 35 milhões de dólares, e também essa legislação seria para permitir aí essa nova formatação, né, de normas com as outras empresas também que estão suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção. Hoje o presidente argentino, Macri, falou na abertura das sessões do Congresso e de lá da Argentina, quem conta pra gente como é que foi esse tom do discurso, se Macri deu algum norte sobre essa situação da Odebrecht, quem conta pra gente é Mônica Yanakiev. O combate à corrupção foi tema do discurso do presidente Maurício Macri na abertura das sessões legislativas hoje. Ele prometeu um decreto estabelecendo mecanismos para separar os interesses públicos dos privados e pediu apoio do Congresso para aprovar uma lei de responsabilidade empresária. Macri está sendo questionado pela renegociação da dívida do Correio Argentino com o Estado. A empresa, que pertencia ao seu pai, foi estatizada depois que faliu. Macri diz que agiu em boa-fé e que não existem regras claras na Argentina sobre conflitos de interesses, algo que pretende consertar. O discurso foi feito horas depois que um promotor federal anunciou que vai investigar o presidente por supostas irregularidades na concessão de rotas aéreas à empresa Avianca, que também fez negócios com a família Macri. Um primo de Macri e também o atual chefe da Agência Federal de Inteligência são suspeitos de envolvimento no caso Odebrecht. A Argentina está na lista de países cujos funcionários receberam propinas da empreiteira brasileira. Macri não citou a Odebrecht em seu discurso, mas falou sobre a necessidade de transparência na outorgação de obras públicas. O Congresso argentino aprovou no final do ano passado a Lei do Arrependido para facilitar a investigação de crimes de corrupção. Até então, a delação premiada só existia para crimes de narcotráfico e terrorismo. De Buenos Aires, Mônica Yanakiev. Olha, e em relação também a essa pressão para a nova legislação, a gente lembra também que um dos comentários, né, uma das observações que são feitas lá na Argentina é de que essa nova legislação seria uma forma também de permitir multas que fossem aplicadas pelo governo lá, multas que pudessem ocorrer, inclusive, aí sobre a Odebrecht em casos de corrupção como esses que são investigados agora. Por falar em multa, você não quer pagar multa, eu tenho certeza, não quer tirar do próprio bolso aí nada para pagar multa por atraso. Então, fique de olho no calendário em relação à declaração do imposto de renda. Quem vai contar para a gente aí, porque já está começando o período aí, já começa o período de declaração de imposto de renda. Então, quem traz as informações para a gente é Jéssica, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Rosiane, a partir de amanhã, os contribuintes vão poder declarar o imposto de renda da pessoa física
para o exercício de 2017, ano calendário 2016. O prazo para acertar as contas com o Leão termina em 28 de abril. A Receita Federal espera receber 28.300.000 declarações, o que representa um aumento de 1,2% em relação aos documentos recebidos no ano passado. Deve declarar quem recebeu em todo o ano de 2016 renda somada acima de R$ 28.559,70. Este ano há uma mudança. O contribuinte vai ser obrigado a informar o CPF dos dependentes a partir de 12 anos de idade. No ano passado, a obrigatoriedade era a partir dos 14 anos. Outra novidade é que antes, o contribuinte precisava baixar o Receita Net para transmitir e o Programa Gerador para declarar o imposto de renda. Agora, os dois aplicativos estão juntos e quem perder o prazo para entregar a declaração pode pagar multa de 1% sobre o valor do imposto devido, sendo que o valor mínimo nessa punição é de R$ 165 e o máximo chega a 20% do montante que deve ser pago. Como de costume, a restituição vai ser dividida em 7 lotes. O primeiro será pago no dia 16 de junho e o último em 15 de dezembro. Roseane. Jéssica, mas agora me conta uma coisa. Você já baixou o programa, já separou todos os documentos e vai fazer imediatamente essa declaração amanhã? Roseane, eu ainda não baixei o programa, também não tenho os documentos e eu vou contar uma coisa para você. No ano passado, eu deixei para declarar no último dia, como muita gente faz, né? Mas esse ano eu pretendo reunir os documentos antes, baixar o programa, porque, sinceramente, é muita correria deixar para a última hora, viu, Roseane? É um hábito, né, que a gente termina tendo aí de brasileiro. Eu confesso para você que na minha situação também ano passado não chegou a ser o último dia não, viu, Jéssica? Mas eu também declarei lá no finzinho. Este ano eu ainda não separei os documentos, mas pelo menos já baixei o programa. Agora vamos saber aqui do meu lado se Mariana Jungmann é dessas que deixa para a última hora ou não. Se ela vai fazer o perfil da pessoa ultra organizada aqui do programa Nos Corredores do Poder e vai ser a única que já vai ter deixado tudo separado. Mariana tem, assim, né, um jeito de quem deixa tudo organizado o tempo inteiro, Mariana? Não. Não, é só a aparência. No ano passado eu também deixei, não foi para o último dia não, foi para a última semana, mas você sabe que hoje o meu marido já me cobrou de levantar os documentos, porque é ele que faz a minha declaração, me ajuda aí com a declaração e ele sim é muito organizado e já está me cobrando. Ó, tá vendo? É assim, então você em casa não usa esse exemplo nosso não, viu? Faça organizadinho cedo, não deixa para a última hora, porque aí se você deixar para a última hora termina que ocorre justamente aquele risco de travar e dar problema no sistema todo ano, termina acontecendo esse tipo de coisa. Então, não deixa para a última hora, não. Eu dessa vez também não vou deixar, não. Prometo que eu não vou deixar, não. Agora, a gente continua falando de economia, mas a respeito de juros, que é algo que sempre aí afeta diretamente o seu bolso e teve publicação hoje de resolução no Diário Oficial. Quem conta pra gente é a repórter da Agência Brasil, Mariana Branco. Que resolução foi essa? Olá, Roseane. Saiu no Diário Oficial da União desta quarta-feira uma resolução que proíbe os bancos de cobrar taxas de juros de mercado no caso de pagamentos atrasados. A medida entra em vigor a partir de 1º de setembro e oficializa uma decisão que o Conselho Monetário Nacional já tinha anunciado na semana passada. Hoje, os bancos cobram juros de mora, que representa uma punição aplicada ao cliente pelo atraso, e juros remuneratórios, que são a remuneração ao credor pelo empréstimo. No caso dos juros remuneratórios, os bancos podem escolher entre a taxa de juros de mercado e a taxa estabelecida na época da assinatura do contrato de crédito. Com essa decisão do Banco Central, os bancos ficam obrigados a usar a taxa de juros prevista no contrato. Segundo o BC, a mudança traz uniformidade para as operações de crédito e torna a regra mais clara para os clientes. Isso não significa necessariamente que os juros vão ficar mais baratos. Neste momento, por exemplo, os juros estão em trajetória de queda e, por isso, as taxas de mercado tendem a estar mais baratas que as fixadas na época da assinatura de contratos de crédito mais antigos. Roseane. Obrigada, Mariana. E olha, a gente vai conferir informações agora de corredores do poder lá em cima, bem distante lá dos Estados Unidos, porque Donald Trump fez um discurso aí aos congressistas e mudou um pouco o tom em relação, inclusive, à política de informação, de imigração, perdão. E aí, em relação a essa política, vamos saber o que é que ele disse. Quem conta pra gente é Paola Diorti.
Boa tarde, Rosiane. No seu primeiro discurso ao Congresso americano, depois de tomar posse, Donald Trump voltou a tocar nos principais assuntos da sua campanha e dos primeiros dias de governo, mas dessa vez com um tom mais ameno e menos combativo, mais cuidadoso. Depois de ter sido acusado de não confrontar membros antissemitas de seu governo e de não direcionar suas políticas para minorias, Trump iniciou o discurso falando sobre os ataques a cemitérios judeus no país e o recente ataque contra 2 imigrantes indianos no Kansas por um extremista anti-imigração. Trump voltou a dizer que irá combater o terrorismo islâmico radical, mas lembrou que para vencer vai trabalhar ao lado de aliados no mundo islâmico. Ele repetiu que vai acabar com o sistema de saúde criado pelo presidente Obama, chamado de Obamacare, e disse que vai pedir ao Congresso $1 trilhão para investimentos em infraestrutura. E também um aumento no orçamento para a defesa, que, segundo ele, será o maior aumento da história dos Estados Unidos. As manchetes de hoje nos Estados Unidos estamparam a reação do público ao discurso mais bem comportado do presidente. Houve quem acreditou que Donald Trump parecia mais presidencial, mas também quem achasse que ele prometeu muito, sem dizer como vai cumprir as promessas. Paola Diorti, de Washington, para o programa Nos Corredores do Poder. Olha, e para a gente sentir pelo menos mais um pouquinho do clima de carnaval, a gente confere outra sequência de fotos na narração de Tiago Bittencourt. O casal com fantasias de palhaços mostra o clima do bloco Baby Doll de Nylon em Brasília. A foto é de Marcelo Camargo. Em Salvador, Sayonara Moreno registrou o cantor e compositor Gilberto Gil no desfile do bloco Filhos de Gandhi. A repórter Sumaia Vilela fotografou os bonecos gigantes pelas ladeiras de Olinda e também mostrou que hoje ainda é carnaval por lá. Trabalhadores e foliões se divertiram nesta quarta de cinzas no Bacalhau do Batata. Olha, aí você deve estar perguntando, então por que não tem a foto da Portela? Porque o resultado saiu agora há pouco, então tudo em relação a essa comemoração da Portela você verifica daqui a pouquinho no Repórter Brasil. Com essas informações a gente encerra o jornal de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Agora a Mariana já está pensando no carnaval do ano que vem, porque ela estava me dizendo até a data. É, de 9 a 14 de fevereiro do ano que vem. Então é só anotar. Boa noite, até amanhã. Até.